Vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 36, passa pelo versículo capítulo 37 a seguir. Mas eu não vou ler todo, eu vou ler alguns versículos salteados. Primeiro, o 36 e o 18, que fala de quando o rei da Síria invade Israel e ameaça, faz as piores ameaças, confiando num poderio bélico que eles tinham. Capítulo 36, o versículo 18, depois de ele arrasar com várias cidades, o rei chega até a cidade de Israel e diz: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Ou acaso os deuses das nações livraram cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Se referindo a ele mesmo. Onde estão os deuses de Amote, os árabes? Onde estão os deuses de Serafaim, caso livraram? E eles, a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes que pesei, livraram-os da terra? E daí ele vai ameaçando. E o profeta de Deus fica triste e manda consultar o profeta Isaías. Aí vamos ver, Deus manda dizer para ele. Aí no versículo, capítulo 37, versículo 6, depois que o profeta consulta a Deus, diz o seguinte: Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Não foi contra Israel, foi contra o próprio Deus. Deus estava dizendo: e eis que meterei neles um espírito, e eles ouvirão certo rumor, e voltarão para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Aí agora, a guerra já não era mais com o rei Ezequias, o rei de Israel. Agora a guerra era com Deus. No capítulo 37, o versículo 36, diz o seguinte: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retiraram após Senaqueribe, rei da Síria, se foi e voltou para Nínive. Irmãos, quando alguém desafia o nosso Deus, a coisa não sai como quer. Normalmente, quando tem alguém fazendo a obra de Deus, normalmente quando tem alguém pregando a palavra de Deus como ela é, o inimigo tem os seus adeptos, que vai usar todos os seus recursos fazendo parar. E ali estava um rei, Ezequias, um rei fiel, temente a Deus, sendo humilhado pelo rei, e uma nuvem, uma multidão imensurável de soldados. Porque só que o anjo do Senhor matou 185.000. Quantos mil soldados? A Bíblia diz que o resto voltaram. Então era muito soldado. Não havia como eles riscariam o povo judeu da terra. Eles riscariam os filhos de Israel da terra. Mas eles esqueceram que o filho de Israel tem um dono. Eles esqueceram que cada cristão tem um dono. Quando você mexe com um cristão, você não está mexendo com a pessoa física. Você está mexendo com o dono dele. Com aquele que ele deixou a sua vida de luxúria. Deixou a vida de mentira, de engano, para ser fiel a um Deus. E este Deus é zeloso. E depois de tanta humilhação, o rei de Israel disse: Senhor,
não tenho força. Como lutaremos contra uma nuvem que vem cobrindo toda a terra? Como faremos isso, Senhor? Se o Senhor não for por nós, seremos riscados. E Deus diz, opa, essa é a minha vez. E Deus diz, eles não vão entrar, porque essa guerra é minha. Eles não vão entrar. Vale a pena, meu irmão, crer. Vale a pena confiar em Deus. Tais poderosos são lixos diante de Deus. Tais pessoas que se acham que são dono do mundo, não são nada, são lixos. São pó. Poderoso é o nosso Deus. Só Ele tem o poder de matar, de dar, de restaurar. E aqueles poderosos, quando acordaram pela manhã, tinha 180 mil cadáveres espalhados naquele vale. 85 mil. E o resto não sabia o que era, voltaram para casa às pressas. Mexer com Deus não é coisa boa. Mexer com o servo fiel de Deus é suicídio. Deixa eu falar para você. Mexer com o servo de Deus, se ele for fiel, você está cometendo suicídio. Se você mexer com o servo de Deus fiel, ou você se converte, ou morre ou vai embora. Mas você jamais é a mesma pessoa. Você jamais é a mesma pessoa. E aqui estava um homem confiando em Deus, jogando sua realidade, dizendo, Senhor, não temos quanto lutar. Esses homens vêm como areia da praia, vêm cobrindo tudo, como o vento do deserto, arrasando tudo. Mas, Senhor, como venceremos? Irmão, só foi um anjo do Senhor. E um anjo poderia ter matado muito mais. Mas eu só queria fazer um exemplo. Um anjo só. Quem é? Um anjo só do Senhor. Vai lá e matou 185 mil. Não que Deus sinta prazer em matar. Não. Mas para aqueles que brincam com o Senhor, o perigo é grande. Pelo amor de Deus, cuidado com quem você está mexendo. Você pode estar mexendo com uma pessoa errada. Deus vela. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e conduta. Essa é a nossa regra de fé e conduta, é a Bíblia Sagrada. Ela é o único alimento da nossa alma. Não adianta buscar teorias, vãs filosofias. Você pode ser quem você for. Se você não lê a Bíblia, você está faminto. Se você não lê a Bíblia, você pode já estar morto espiritualmente. Pode ser apenas um cadáver ambulante com a Bíblia na mão. A Bíblia não é apenas para ser conduzida, é para ser digerida. Essa é a palavra de Deus. É ela que nos alimenta. Porque se eu estou de pé, foi Deus. Tudo que acontece na minha vida é Deus. Sem Jesus não somos nada. Somos pó, somos cinza. Precisamos confiar em Deus. Não confie em homem nenhum. Confie em Deus. Mesmo que todas as pessoas virem as costas para você, Jesus continua de braços abertos, dizendo, meu filho, eu te amo. Mesmo que você tenha feito as piores atrocidades que você tenha feito, Jesus continua te amando. Jesus continua esperando, não que você dê uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance. Mas que você dê uma chance para você mesmo. E queira ter uma nova vida, uma nova criatura. E Jesus passa a escrever uma nova história para você. O rei de Israel que estava sendo humilhado, o rei Ezequias que estava sendo humilhado. Deus o exaltou de maneira extraordinária. E a Bíblia diz, com todas as letras, que os humilhados serão exaltados. E eu creio nessa promessa. Eu creio nessa palavra.
Basta tão somente que você se preocupe em agradar aquele que foi, que é e sempre será o Senhor da tua vida. Nada que acontece comigo ou com você é por acaso. Paulo diz: tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo que acontece na nossa Bíblia, na nossa vida, é para o nosso crescimento espiritual. O rei Ezequias estava desesperado. Foi para o pó, para a cinza, tirou as suas vestes reais, percebeu que aquelas vestes reais não eram nada. Percebeu que o seu exército não era nada diante de uma multidão como aquela que vinha cobrindo toda a área, toda a planície do deserto, que havia sitiado a sua cidade. Não tinha como escapar. Mas ele lembrou: eu tenho um dono. Oh, aleluia. Ele lembrou: eu não sou sozinho, meu pai é poderoso. E qual é o pai que não se propõe, irmão? Qual é o pai, irmão, que na hora da angústia do filho, ele não se propõe a defendê-lo? Qual é o pai que não quer defender o seu filho? E Deus é o meu pai, é o teu pai, é o nosso pai. Se você for obediente ao nosso Deus, nos momentos de aflições, quando você clamar, Ele vai estar presente na hora. E mesmo que você seja desobediente, mas se você clamar com fé e dizer: Senhor, perdoa, reconheço meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos, mas socorre-me. Tenha certeza absoluta que o Senhor vai se fazer presente na sua vida e vai virar o seu cativeiro. Não importa. Confia tão somente no Senhor. Humanamente falando, era um caso perdido essa guerra. Os assírios vinham cobrindo toda a planície do deserto, porque só que o Senhor matou naquela noite foram 185 mil soldados. E era uma multidão inumerável, imutável, ou melhor, imensurável. Imutável não, porque imutável é aquilo que não muda, mas ali muda. E o nosso Deus deu o livramento ao seu profeta. Não há exército poderoso sem Deus. Um homem só de Deus, na presença do Senhor, derrotará um grande exército. Essa palavra de Deus para você nessa manhã.